Amém, irmãos, bom dia. Hoje é terça-feira, estamos na semana 4 do Alimento Diário, o Ouvir da Fé. O título do dia é Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença e ser perfeito. Andar na presença e ser perfeito. Bem, Senhor Jesus, o versículo proposto aqui para leitura está em Gênesis 12:2, que diz: De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém, Senhor Jesus. Então aqui na leitura, relembra a história de quando Deus chamou Abraão e lhe ordenou que saísse da sua terra, saísse da sua parentela e fosse para a terra, a cidade que ele iria mostrar. E aí Deus prometeu que dessa maneira ele seria abençoado e o seu nome seria engrandecido, né? Então, quem abençoasse Abraão seria abençoado e quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. E aí, por fim, prometeu fazer de Abraão uma grande nação. E aí, por meio dele, muitas outras terras e famílias seriam também abençoadas, né? Então, Abraão partiu de Harã, assim como Deus ordenou, e chegou a Canaã. Então ali Deus lhe apareceu novamente e disse que daria a ele e a sua descendência aquela terra. Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado justiça, né? Como diz nos versículos seguintes ali de Gênesis. Então, ao dizer estas palavras a Abraão, Deus estava ali já pré-anunciando a ele o evangelho, né? Pois dele viria um descendente. Então aí veja que no versículo 7º de Gênesis 12, ele fala, que não serão descendentes no plural, mas sim descendente no singular, né? Deus daria a Abraão um descendente, e esse descendente é Cristo, né? Então em Cristo seriam abençoados todos os povos da terra. Então Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, Cristo, a terra de Canaã, por herança. Entretanto, o Abraão não tinha filhos e a sua esposa, Sara, ela era estéril. E aí, ele tinha um servo chamado Eliezer, porém ele não era filho, não era um filho gerado por Abraão, e tinha que ser um filho gerado por Abraão. Então, no meio dessa situação, Sara sugeriu que o seu marido Abraão tomasse a serva Agar para ter esse filho. Então, esse filho nasceu, assim foi feito. Sara a desprezou quando Agar teve um filho de Abraão. E nesse período, após o nascimento do filho de Abraão, filho gerado por ele, Abraão ficou por 13 anos sem a presença do Senhor. E só quando ele completou 99 anos que Deus apareceu novamente a Abraão, dizendo-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse Deus Todo-Poderoso, em hebraico, é o El Shaddai. Então, o que Deus retomou a Abraão, ele estava querendo dizer para ele que, eu tenho poder suficiente para trazer à existência o que não existe, né? Eu não preciso da sua ajuda, porque nessa situação onde Abraão queria um herdeiro, mas ele não podia ter um herdeiro, então por esforço próprio e seguindo ali o que eles achavam correto a ser feito, eles foram pela capacidade humana e tentaram resolver a situação pelo esforço deles, pela própria capacidade. E aí o Senhor ficou nesse período distante de Abraão. O Senhor não apareceu para ele por 13 anos. E aí depois ele volta e diz: olha, eu não preciso da sua ajuda. Eu não te pedi para fazer isso, né? Ó Senhor Jesus. Então isso nos mostra que Abraão não precisava se esforçar para ser perfeito. Ele bastava seguir o Senhor, né? Porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele traz à existência o que não existe. Então, foi essa a lição que Deus quis dar a Abraão 13 anos depois. E é hoje, irmãos, nós podemos entender
que basta andar na presença de Deus e seguir a sua palavra. Nós não vamos conseguir alcançar essa perfeição por nossa própria habilidade, seguindo a nossa capacidade, os nossos próprios esforços, né? Mas se ouvirmos a palavra e obedecermos, seremos perfeitos, né? Aqui no título diz, anda na minha presença e ser perfeito. É simples. Ó Senhor Jesus, então que possamos, né, irmãos, buscar dia após dia andar na presença do Senhor, seguir o que Ele tem nos destinado, nos orientado a fazer. E dessa maneira seremos aptos, né, para herdar essa promessa que Ele fez. Amém, irmãos? Espero que tenham desfrutado. Fiquem com o Senhor.